Olha só, pessoal, com a corrida à Casa Branca chegando ao fim, a vantagem de Kamala Harris sobre o ex-presidente e candidato Donald Trump diminuiu. No final de setembro, a vantagem de Kamala era de 6 pontos. Agora, essa vantagem é de apenas 3 pontos. Entre os principais pontos levantados durante a pesquisa Reuters, Ipsos, a economia foi classificada, claro, sempre, that's the economy, stupid, como principal problema enfrentado pelo país, que está aí com uma dívida de 35 trilhões de dólares. Vamos passar aqui pela mesa, mas nós estamos com o Luca Bassani ainda. Está conosco, Luca? Estou sim, Capês. Luca Bassani, olha, quando a Câmara estava com 6 pontos de vantagem, nós dizíamos ainda que isso não significa nada, porque a eleição não é eleição pelo número de eleitores em todo o país. Mas cada estado tem um determinado número de delegados. Você pode ganhar com 90% de votos na Califórnia e Nova York, isso não faz a diferença. Faz rapidamente uma rápida explicação sobre o sistema eleitoral norte-americano e os swing states, aqueles estados pêndulo, aqueles que ainda não se decidiram completamente ou qual a tendência. Com isso, a gente pode, daqui na mesa, começar a estabelecer alguns prognósticos de uma eleição que é nos Estados Unidos, mas influencia no mundo inteiro. Luca. Exato, Capês. É bom a gente sempre lembrar a nossa audiência que, diferentemente do Brasil, que é aquele candidato que tiver maiores votos, né, que conseguir maior número de votos na contagem popular, que será eleito, nos Estados Unidos não é assim. Então, eu acho que muitas dessas pesquisas que mostram o voto popular, elas servem apenas para ter manchetes nos jornais e não acabam explicando, informando de maneira correta a população. Nos Estados Unidos, desde o princípio da sua fundação, nós temos o sistema de colégio eleitoral, onde cada um dos estados tem uma fatia, digamos assim, de votos. E isso é proporcional à sua população. Então, a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com quase 40 milhões de habitantes, tem 54 votos dos 570 votos que temos no colégio eleitoral. Se nós formos olhar estados menores, vão ter uma porcentagem menor de votos no colégio eleitoral. Exatamente essa composição, quem chegar em 270 primeiro, vai ser eleito o presidente dos Estados Unidos. Olhando historicamente, tem estados que sempre votam para os democratas, independentemente de quem for o candidato que está concorrendo à Casa Branca. A Califórnia é um exemplo claro de estado democrata, o estado de Washington, lá na divisa com o Canadá, o estado de New Jersey, de Nova York, Massachusetts, entre tantos outros. Temos também outros estados que são claramente republicanos, como é o Texas, como é no centro bastante rural americano, Kansas, Missouri, Montana, Oklahoma, entre tantos outros. E aqueles que decidem a eleição são chamados de swing states, são chamados de estados pêndulo, que em uma eleição votam de uma maneira, em outra podem votar de outra maneira, já que a diferença é muito pequena entre os seus eleitores republicanos e democratas. Entre eles, nós temos 6 estados fundamentais e que vão decidir essa eleição também. Arizona e Nevada, perto da costa oeste. Temos também a Geórgia, Carolina do Norte, ela não é mais tão considerada, mas alguns colocam como 7º swing state. E lá em cima, a antiga Blue Wall, o antigo paredão azul, assim chamado pelos democratas, que foi se tornando cada vez mais republicano, que envolve Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin. Esses 3 estados fundamentais têm muita população e naquela repartição da pizza, se assim podemos dizer, valem bastantes votos no colégio eleitoral. Então, mais ou menos fica assim. Se a gente for olhar, os prognósticos mostram que nesses 6 swing states, em 3 Kamala Harris tem vantagem, em 3 Donald Trump tem vantagem, mas ela tem a vantagem naqueles que têm o maior número de cadeiras do colégio eleitoral, por isso ela também ganharia no colégio eleitoral se a eleição fosse hoje, segundo algumas pesquisas. Mas até nessas pesquisas internas dos estados, a diferença entre os dois ela é muitas vezes de 0,5%, de 1%, portanto está dentro da margem de erro e não podemos afirmar que ela seria a vencedora considerando isso. Acho que deu para explicar relativamente rápido aqui como funciona esse sistema maluco para os nossos ouvidos brasileiros. É isso aí, Lucas. Só lembrando que na última eleição do Trump contra os democratas, a penúltima, né? Ele teve 3 milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. E mesmo assim, ele acabou se sagrando vencedor pelo número de delegados eleitos. E lembrando também a eleição de 1992 entre o Bill Clinton contra o George Bush, o pai, em que o Bush era um herói dos Estados Unidos.
salvou o mundo das garras do Saddam Hussein, mas aí o James Carville, que era o coordenador da campanha do Clinton, disse: "That's the economy, stupid", e derrotou na economia. É a economia que vai decidir, claro, esta eleição, assim como a pandemia do Covid derrotou o Trump na última eleição. Olha, Luca, mas acompanha aqui que eu quero que você fale sobre isso. Que loucura, meu querido Luca, mas o que é isso? O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria enviado ou enviou em sigilo testes de Covid-19 para Vladimir Putin, quando ainda ocupava o cargo de presidente. As informações foram reveladas em um livro escrito pelo jornalista Bob Woodward. Trump também teria mantido contato com o líder russo mesmo após deixar o cargo, apesar de a Rússia travar uma guerra contra a Ucrânia, aliada dos Estados Unidos. Meu querido Luca Bassani, o seu comentário, me parece que o jornalista que escreveu esse livro é venenosinho, hein? E o que tem que mandou o teste de Covid para lá? O que quer dizer isso? Explica para mim. E o livro vai ser publicado daqui 15 dias, Capês, portanto, 15 dias antes da eleição. Então, vai ser realmente uma bomba midiática, se assim podemos dizer. Segundo o que foi revelado pelo The Washington Post, uma outra publicação importante dos Estados Unidos, e esse jornalista, o Bob Woodward, Trump teria enviado testes de Covid para a Rússia durante a pandemia, num momento em que havia escassez dos testes dentro dos Estados Unidos. Portanto, teria priorizado os russos em detrimento dos americanos, pelo menos é o que deixa a entender essas revelações. Outros assessores também disseram a esse jornalista que Trump ligou pelo menos 7 vezes a Putin desde que deixou a Casa Branca em janeiro de 2021. Os temas discutidos nessas conversas não foram revelados, mas isso tende a mostrar que a proximidade, a amizade dos dois foi até para o período depois da presidência da República. Trump nega todas essas acusações, dizendo que é um livro feito em cima de afirmações falsas e que tem apenas o objetivo eleitoreiro de desestabilizar a sua campanha, enquanto que o Dmitry Peskov, assessor do Kremlin, o porta-voz do Kremlin, disse também que não confirma nem ter recebido testes de Covid e nem mesmo que Putin tenha telefonado tantas vezes com Donald Trump desde 2021. De qualquer maneira, essa associação de Trump com Putin, ela acaba sempre sendo recebida de maneira negativa nos Estados Unidos, mesmo aqueles eleitores republicanos, já que a Rússia é um inimigo histórico dos americanos desde a Guerra Fria, desde a época da União Soviética, então poderia ter um impacto eleitoral nos eleitores indecisos. Se isso vai se provar verdade ou não, aí só saberemos no dia do voto, mas eu acredito que é muito baixo o impacto, dado que Donald Trump tem outras acusações muito mais graves no seu currículo perante a justiça americana, e isso também parece não influenciar o eleitorado, que é bastante fiel àquilo que ele representa, aquilo que ele defende, principalmente após a tentativa de assassinato que ele sofreu na Pensilvânia durante o mês de julho deste ano. Não sei não, eu acho que se fosse na China, na Coreia do Norte, esse livro ia ser censurado, hein, como fake news. Mas vamos ouvir aqui, fazer um rápido giro dos debatedores. Queria que você acompanhasse e depois vai voltar para você. Professor José Milagre, e aí, depois de tudo que você ouviu, qual o seu palpite? Olha só, Capês, esse jornalista realmente ele é bem ácido. Esse livro, O War, nem foi publicado, vai ser lançado no dia 15 de outubro. O Bob Woodward ele ganhou 2 prêmios e também ele teve uma participação no caso Watergate, também que conduziu aí a renúncia do Nixon na década de 70. E agora faz esse anúncio, não bastasse essa campanha extremamente acirrada, acabamos de ver a pesquisa Reuters aqui, que mostra que para 44% dos americanos, economia é o tema central, atribuem a Trump uma certa vantagem nesse sentido, mas ali uma redução da distância da Câmara e agora esse livro com denúncias para todos os lados. É importante destacar que ao mesmo tempo em que fala que o Trump deu testes para o Putin, para que ele no período da Covid pudesse utilizar, também fala que a postura do Biden em relação ao Netanyahu não é das melhores. Inclusive o livro revela alguns xingamentos que o atual presidente teria feito ao líder de Israel. Ou seja, um livro bombástico que vai ser lançado às vésperas do pleito e que certamente pode influenciar em muitas das decisões dos americanos. Muito bem. Professor Jean Menezes de Aguiar, o Gregório de Matos dos Estados Unidos atualizado, será que isso Boca do Inferno vai realmente produzir alguns efeitos? Qual o seu palpite para essa eleição? Meu palpite é Câmara. Eu acho que o Trump vai levar uma cadeirada dele mesmo pela agressividade
e pela simpatia, pela beleza da Kamala. É uma mulher tesuda, é uma mulher maravilhosa, espetacular. E eu acho que inteligente. Ela esbanja inteligente. No último debate, ela desconcertou o Trump. Ele ficou sem saber para onde olhar, o que fazer. Então, eu acho que vai dar Kamala. Olha, Maria de Carli, isso é quase uma declaração de amor. Se estivéssemos aqui com o tape do Rádio Táxi, tocaria aquela música. Tive sorte de encontrar você. Meu Deus. Maria de Carli, a sua posição. Olha, eu gostei muito do que o meu colega Milagres falou aqui, é verdade. Você também mencionou, is the economy stupid? Economia é o órgão mais sensível do corpo humano e ela fala, e de fato, atualmente o principal problema dos Estados Unidos para o norte-americano é a questão dos preços que estão inflacionados, apesar de, em linhas gerais, a economia está sob controle, né? A taxa de juros, inclusive, vai ser reduzida recentemente, foi reduzida e vai ter esse comportamento, mas quem sente no bolso e está vendo que os preços estão, de fato, crescendo. E o Trump, na percepção geral, é quem se sai melhor em termos de como as pessoas veem a administração econômica. Ou seja, as pessoas acham, acreditam e enxergam o Trump como o melhor administrador. Mas o meu palpite é que vai fazer o K. Faz o K para 2024. Muito bem. Agora vamos ouvir o professor Henrique Kriegner. Dizem que a social-democracia na Europa, na verdade, são os comunistas envergonhados da União Soviética. E os democratas dos Estados Unidos são também? Estão caminhando para ser, Capês. Essa é bem verdade. Meu palpite é Trump. Eu acho que o Trump vai conseguir fazer com que, de fato, a economia, na verdade, a percepção de melhora na economia seja mais imediata aos americanos, e isso vai angariar votos. E outro ponto também, acho que dos 7 swing states, 3 são muito próximos da fronteira. E a gente não pode esquecer da crise migratória que os Estados Unidos vive e também das violações que acontecem na fronteira e o quanto que isso tem surtido efeito no próprio ambiente doméstico americano. Não é só uma questão econômica, mas também de segurança nacional. Os Estados Unidos já foi vítima de inúmeros ataques terroristas e isso tudo agora entra também nesse rol do problema da imigração via fronteira do sul e também do norte, que durante a gestão Biden se tornou um problema. Antes não era e agora se tornou um problema. Então, a grande responsável durante a gestão Biden pelas fronteiras e pelo controle das fronteiras era a própria Kamala Harris. Então, agora ela deve pagar um pouco dessa conta e a eleição deve ficar na mão do Trump. Não vai ser fácil, mas eu acredito que é ele quem vai levar. Olha só, nós temos aqui, então, uma mesa bem dividida, né? O milagre é... Kamala. Inês Kamala, a Maria de Carli Kamala, ele, Trump, ficou 3-1, né? Então não empatou. Eu não posso... A gente podia apostar, vamos apostar, gente. Mostrar a minha posição, né? Agora eu pergunto o seguinte, a economia americana vai bem porque o país é uma bomba relógio econômica, com uma dívida fiscal, um débito fiscal de 35 trilhões de dólares. Seus credores principais, a China, Japão, Inglaterra, por incrível que pareça, que compram bônus americanos e não tem a certeza que serão resgatados, quase entrou em default, que é o calote, ainda esse ano. Então, e despejando dinheiro na guerra Rússia-Ucrânia, por que a situação econômica nos Estados Unidos está boa a despeito de tudo isso? Seria um PIB crescente artificialmente? Porque aqui, por exemplo, a alta do PIB aqui no Brasil está sendo impelida por gastos do governo, gastos públicos. Isso é uma bomba relógio, é um voo de galinha. Será que nos Estados Unidos esse voo de galinha vai alçar a águia dos democratas mais uma vez ao poder? José Milagre. Olha, difícil posicionar nesse contexto. Eu acredito que a melhora da economia com base na pesquisa tenha sido atribuída ao Trump por conta do cenário de expansão da sua gestão. Mas, por outro lado, nós vemos outras preocupações em relação aos imigrantes também, que a pesquisa revela uma preocupação de parte do eleitorado em que os imigrantes podem constituir um risco para a estrutura dos Estados Unidos. E essa ideia ela é muito ligada, muito associada ao que o Trump está colocando na campanha. Então, nós vemos tensionamentos, né? Está bem dividida essa pesquisa, a redução é evidente, mas nos próximos dias nós vamos ter um acirramento e um cenário maior em relação a isso. E tudo conta, desde o lançamento de um livro meio pirotécnico, né, porque dispara para todo lado, até o posicionamento em relação ao Oriente Médio, imigrantes e temas centrais, como a Maria bem colocou, que é o tema econômico. Não tem como ter
qualquer tipo de prognóstico nesse momento. Agora, professor Jean Menezes de Aguiar, uma coisa interessante. Na primeira guerra do Golfo, não na segunda, que foi um pretexto, na primeira, que realmente o Saddam Hussein tinha invadido o Kuwait e o George Bush, the father first, primeiro, fez uma ampla coalizão de defesa do Kuwait, ele chegou nos Estados Unidos como um herói mundial, não só um herói norte-americano. Qual foi a campanha do Bill Clinton? Depois da guerra, Saddam Hussein ainda mantém seu emprego. E você está no seu? Isso teria motivado o ódio do filho do George Bush contra o Saddam Hussein na Segunda Guerra do Golfo. Eu lembro também que a Margaret Thatcher, em 82, havia sido vitoriosa na Guerra das Malvinas, que eles chamam de Falklands, e acabou sendo consagrada, desfilou em carro aberto e depois perdeu o cargo. E o próprio Winston Churchill caiu em desgraça, talvez dizem a personalidade mais importante do século passado, caiu em desgraça. É a economia mesmo? E como a economia, então, está favorecendo ou pode favorecer Kamala Harris nesse momento? Muito bem, um dia eu ainda vou ter uma memória assim, mas tiradas as memórias de lado, vamos tentar ver alguma coisa. Os Estados Unidos vivem uma crise interna histórica mesmo, de dívida interna. Isso sempre foi, isso é sabido. E o povo americano reage muito bem e conduz e convive muito bem com isso. Então, quer dizer, essas questões econômicas são gravíssimas internamente e externamente nos Estados Unidos. É como se eles terceirizassem algumas coisas aí, passassem para outros países, mas internamente eles conseguem conviver e aceitar isso muito bem. Então, a recepção sociológica disso é sempre uma coisa meio atenuada, porque o povo não reclama disso e convive com essa coisa de uma dívida interna trilionária. Maria De Carli, você acha mesmo que a Kamala Harris tem cara de economista, de liberal, que vai fazer o ajuste fiscal? Ou vai pender para o discurso socialista do Barack Obama, de Obamacare, começando a fazer grandes investimentos sociais e depois você sabe que a conta não fica barata. Uma vez eu perguntei, De Carli, para o saudoso ministro Delfim Neto, o que ele achava do transporte urbano gratuito. E ele dizia que uma vez ele viu num país, escrito assim no ônibus, transporte gratuito, direito do cidadão, dever do Estado. E ele disse, deveria estar escrito, transporte gratuito. Pedro usa, Paulo paga. Queria que você ouvisse. Kamala Harris, qual a sua expectativa para ela? É a mesma expectativa que o ponto fique parado? Por favor. Olha, eu queria, já que você tocou nesse assunto do Obamacare, é interessante mencionar que durante o debate dos vice-presidentes, o J.D. Vance mencionou isso na sua fala e disse, inclusive, que o Trump fez questão de dar continuidade a muitos dos programas sociais que o Obama fez, um deles, esse do Obamacare. Então, você veja que, apesar dos pesares, a gente fala aqui, né, dessa questão das diferenças ideológicas, a linha de boas políticas públicas, elas superam direita e esquerda. Elas são políticas estatais para o povo. Então, eu espero que a Kamala Harris ela tenha esse bom senso de que, quando ela governar, ela vai governar para a esquerda, para a direita, para os liberais, para os conservadores. Então, eu acredito que ela, como uma mulher que tem um currículo, de fato, admirável, ela saiba ponderar isso na hora que ela for ser governante dos Estados Unidos. E a política econômica da Kamala é bastante... Eu recomendo as pessoas a darem lidas em matérias sobre isso. É bastante, a meu ver, moderada. Já me preocupa menos do que um protecionismo maior que o Trump vem ameaçando aí se ele for eleito, que tem, inclusive, gerado muitas pressões inflacionárias, medo de aumento de inflação com essas promessas de maior protecionismo, fechamento de barreiras econômicas, criação de barreiras econômicas, né? Então, a meu ver, eu acho que a Kamala vai ser mais sensata nesse momento para lidar com essas polarizações. Parece que o Zé Milagre quer fazer uma parte. Eu tenho uma parte e um questionamento também para você, para o Kriegner, para todos que são da área de ciência política. Você vê essa pesquisa, duas facetas interessantes. A primeira é que, para 44% dos americanos, o Trump está mais preparado para lidar com a economia. Certo. De outra ordem, 42% dos americanos entendem que a Kamala é melhor para a redução das desigualdades sociais. Que é isso que eu queria pontuar. Como que o professor pediu a palavra, depois volta para a Maria De Carli e aí o Kriegner. E a questão das fake news também. Embora desmentido que os imigrantes indocumentados, eles não praticam crimes,
mas isso foi um tema de Trump. Sim. E ele usa os debates. E o interessante lá é que ele é desmentido na hora no debate, porque tem toda aquela estrutura para que se combata fake news. 53% dos americanos pesquisados pela Ipsos acreditaram nisso, que os imigrantes indocumentados podem ser potenciais criminosos. Como que vocês veem isso? Professor. Os Estados Unidos mantêm 800 bases militares no mundo e não tem um SUS. Isto é uma situação tragediosa, a nosso ver, brasileiro, porque nós temos aqui a alegria de um SUS, que a pessoa precisa de um remédio de 12 milhões e o SUS paga, como houve aí, e os Estados Unidos têm essa situação social deles. Quer dizer, eu queria que você acrescentasse isso no seu comentário, até para calibrar esse gasto, essa opção por despesa, sim, nesse nível. Maria de Carles, se esse é o raciocínio, o Biden jogou 100 bilhões de dólares na Ucrânia. É uma política estadunidense, né? Inclusive é um papel, toda grande potência na história do mundo tem esse papel intervencionista. A gente teve isso com a hegemonia britânica ao longo do século XIX, os Estados Unidos, que se tornou uma superpotência também. Então, é comportamento de potências mundiais terem esse tipo de conduta, de se instalarem, exercerem influências ao redor do mundo. Os Estados Unidos exercem não apenas influência econômica, como também é cultural. A gente sabe a exportação lá dos anos 50, The American Style, The American Way of Life. Isso é uma forma de você exercer o seu poder e aumentar a sua influência no mundo. Então, isso é uma conduta de praxe de qualquer superpotência que está aí, né? Vamos ver se a China vai ter esse tipo de conduta quando ela superar os Estados Unidos, se ela superar os Estados Unidos, né, como principal economia do mundo, que muitos economistas já preveem que isso vai acontecer. Vamos ver, não sei, tenho minhas ressalvas. Mas eu acho que não deveriam andar separado. Responsabilidade fiscal é a principal política social. Se você não tem responsabilidade fiscal, você não tem dinheiro para fazer bons programas sociais, bons programas de bem-estar social, que é esse que o professor tocou, a questão do sistema de saúde dos Estados Unidos, que male surgiu com o Obamacare e ainda a trancos e barrancos vem se mantendo aí de pé, mas a própria população é contra isso justamente pelo papel da fake news. A ver, né, o que vai ser feito diante disso. Acredito que é consenso. Como eu disse, o J.D. Vance afirmou a importância do Obamacare no debate que ele teve com o Tim Walz. Então, acredito que ambos os candidatos terão esse olhar mais cauteloso aí para as políticas sociais e mantendo sempre a responsabilidade fiscal e econômica. Agora, Henrique Krieger, essa pesquisa que o José Milagre traz para nós, ela é muito interessante, porque o lado que vai para o Trump diz que ele sabe lidar melhor com a economia. Estão pensando no quê? Proteção das empresas americanas, redução do déficit fiscal, uma melhor gestão entre arrecadação e gasto, ou seja, uma visão liberal da economia, que é a visão do norte-americano. O lado que fala, é muito nobre, da redução das desigualdades, está pensando num Estado provedor, um Estado que não se importe necessariamente em manter o equilíbrio fiscal, que gaste o que for necessário, que se endivide se for necessário, mas faça as ações sociais que a população mais vulnerável precisa. Essa divisão está refletindo uma mudança de mentalidade nos Estados Unidos, que sempre foi o pai do liberalismo, da iniciativa privada, e agora está tendo uma visão mais social, sob o prisma social, mais à esquerda, porque social com dívida tem prazo de duração. Pois é, Capês, quando você dá o doce na mão da criança, é mais difícil de tirar o doce do que se você não tivesse dado em primeiro lugar, né? Acho que esse é o grande desafio. Quando a gente olha para políticas públicas, especialmente de auxílios e os pacotes que foram feitos, e o próprio Obamacare que a gente tem conversado aqui na mesa, permanece de uma gestão para outra, porque tirar um benefício como esse tem um custo político altíssimo, que talvez até supere a ineficiência dele ou mesmo talvez oposição a ele, né? Então, uma vez que um governo consegue implementar isso, para que outro venha tirar, é um trabalho quase que impossível. Quais são os programas sociais que a gente vê que foram implementados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que conseguiram ser zerados depois? Então, existe um cálculo político aí que precisa ser feito. Eu diria que sim, existe essa tendência dessa mudança de pensamento, mas eu não diria que ela é tão qualificada, Capês, nesse sentido de analisar se uma política liberal funciona
funcionou ou não. Eu diria, nós passamos por um momento de pandemia nos Estados Unidos. Praticamente, muitos ali das pessoas empregadas, até pessoas que tinham bons salários, receberam auxílios altíssimos do governo, cheques aí de milhares de dólares, e gostaram do gostinho aí do free money, do dinheiro grátis, né? Então, eles apreciaram isso e agora estão lutando para continuar. Nessa eleição vai prevalecer sim essa segurança, porque o Trump conseguiu fazer aquilo que o Biden não conseguiu fazer, mesmo num cenário pós-pandemia. Durante a pandemia, o nível de desemprego dos Estados Unidos subiu, mas logo depois foi caindo, e o Biden até hoje não conseguiu voltar para o cenário anterior. Da mesma maneira, o pacote de estímulos aí às empresas. Então, o Biden provou que uma economia mais intervencionista e também assistencialista não deu certo nos Estados Unidos. Os indicadores sociais, inclusive, aqueles de educação, de moradia popular, todos estão em níveis muito preocupantes nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma aparente estabilidade econômica, nós temos um declínio social muito acentuado nos Estados Unidos, especialmente em cidades grandes, e que isso tem motivado um forte apoio às políticas do Trump. Então, eu diria, se a gente conseguir tirar o doce da criança, a gente vai fazer a criança entender que muito açúcar faz mal. Eu só queria acrescentar uma coisa, informação, vocês falaram aqui dos imigrantes. Também é importante mencionar que eu estava nessas pesquisas de opinião, os imigrantes que já são de terceira, quarta geração, eles são trumpistas, eles votam no Trump. É interessante falar que ele tem esse objetivo, né, de trazer essa questão da imigração como um medo generalizado de um problema, né, que muitas vezes, enfim, não necessariamente é diretamente associado à violência e tal, mas essas terceiras e quartas gerações de imigrantes são super trumpistas. Porque esses imigrantes já se consideram americanos e têm medo dos imigrantes ilegais que estão invadindo pela fronteira com o México. Bom,